Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Sérgio é empresário e vive em Peruíbe. Ele nunca teve uma experiência mística em que corresse risco de vida ou numa situação de grande estresse, mas desde criança passou por experiências tão profundas e surpreendentes que nós tivemos a certeza de que deveríamos compartilhar a história dele com vocês. O Sérgio sempre soube que ninguém morre, só vai para outro lugar. Vamos saber por quê? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ele nos conta as suas experiências e na segunda parte, responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vocês vão amar. Bom proveito! Boa noite, Sérgio. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, as suas experiências. Sabemos que você não teve propriamente dita uma experiência de quase morte, mas você teve muitas experiências desde sempre, podemos dizer, né? De acordo com a nossa conversa anterior. E eu acho que essas suas experiências, elas são profundas e nos dão informações muito valiosas na nossa busca de compreensão do que somos nós. Agradecemos desde já a generosidade de você nos contar o que aconteceu, de compartilhar com todos o canal. E eu gostaria que você se apresentasse, o que você faz e onde você fala. E a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acompanho o canal de vocês já há muito tempo, até que resolvi escrever e deu tudo certo da gente conversar, bater esse papo, né? Meu nome é Sérgio Gispert Kiss, mas como o mais fácil é lembrar do Kiss, né? Então o pessoal me conhece mais por Sérgio Kiss. Eu moro em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, e sou empresário, tenho uma firma que retifica motores e essas coisas. E já moro aqui há muitos anos, desde 1970. Sou natural de São Caetano do Sul, mas moro aqui desde 70, então quase que sou um filho da terra aqui, né? E o que me levou até o seu canal é que eu acompanho vocês há muito tempo, porque sempre me interessei por essas questões, as experiências de quase morte são fantásticas. E como eu tenho experiências diferentes, eu nunca passei por uma EQM na verdade, mas tenho outros tipos de experiências, eu via muitos paralelos entre as duas experiências, né? A narrativa do pessoal que passava por uma experiência com trauma, né? Que é a quase morte, e as que eu passava que não tem trauma nenhum, é apenas uma experiência fora do corpo, uma experiência extracorpórea. E vendo esses paralelos eu falava, puxa, que interessante que é a gente perceber esses paralelos, esses detalhes. Parece que algumas coisas são meio que um modus operandi do espírito, da espiritualidade, não sei bem, né? E que a gente consegue compreender às vezes certas coisas que a pessoa está narrando, falar, puxa, eu passei por algo semelhante, né? Então, para mim, as coisas começaram quando eu era muito jovem, ainda era criança, e eu deitava para dormir e gostava de ficar brincando com os fenômenos que me aconteciam. Em vez de eu deitar e dormir, eu ficava brincando com aquilo. E eu provocava vibrações no meu corpo e coisas assim, que eu não sabia o que era, eu só achava que era interessante, era um barato aquilo na época para mim, né? E essas vibrações, elas começavam a aumentar e circular pelo meu corpo. É quase como se você estivesse sendo eletrocutado, assim. Aparentemente é uma coisa muito violenta. Mas quando a gente repara bem, vai ver que estamos em profundo repouso, não tem nada sendo agressivo, é só a impressão, né? E essas vibrações eu percebi que quando elas aumentavam demais, bastante mesmo, elas viravam um apito agudo, às vezes davam um ruído dentro da minha cabeça e eu percebia, porque o ruído era como se fosse uma explosão, uma coisa muito grave. E não estava acontecendo nada do lado de fora severo assim. Então percebia que era dentro de mim esse ruído, esse apito. E aí eu me percebia saindo do corpo físico, me desligando do corpo físico. Ficava no meu quarto, às vezes eu saía do meu quarto e andava pela casa, às vezes eu ia para outros lugares que não era, acredito, eu não era aqui nesse plano, né? Mas como eu era muito novo e eu não tinha conhecimento algum do que me acontecia, as experiências eram tipo autodidatas, eu ia aprendendo com o que eu ia passando. E não tinha muita condição de lidar com o fenômeno, apenas acontecia e eu brincava com isso. Aí o tempo foi passando até que um dia aconteceu um muito interessante, que foi o divisor de águas, foi o que marcou aí
as minhas experiências. Numa noite dessas, eu deitei para dormir e começou aquela vibração. De repente eu saí e estava em pé ao lado do meu corpo, ao lado da cabeceira da minha cama, e na minha outra ponta da cama apareceu a minha avó, a mãe do meu pai, que já era desencarnada, já estava no outro plano, né? E ela desencarnou relativamente jovem por câncer de mama. Naquela época não tinha cura, e enfim. E como eu era o único neto dela, eu e minha irmã, ela naturalmente nos adorava, e a gente adorava ela porque era uma pessoa muito alegre, muito pra cima, né? E ela apareceu nos pés da minha cama. Agora eu faço um parênteses para dizer uma coisa. Quando ela faleceu, foi o primeiro contato mais próximo que eu tive com a morte. Já tinha perdido um avô antes, mas eu era muito criança. Com ela eu já tinha uma idade para entender as coisas, e quando eu fui no velório dela e eu olhava aquilo, eu falava assim, não é possível, ela não está aqui, ela está em algum lugar, mas como que é esse lugar? Eu tinha absoluta certeza, sem saber como, né, de que ninguém morre, de que a gente só vai para outro lugar. Isso eu tinha certeza absoluta, mas nunca ninguém me falou nada disso, eu apenas achava que era assim. E depois do falecimento dela, e ficava sempre na minha mente, vira mexe eu me pegava pensando, onde será que está minha avó? Como será que é o lugar que está minha avó? Isso não que me incomodasse, mas estava sempre circulando ali na minha mente, no meu dia a dia, né? E nessa noite que eu me vi do lado de fora, e que ela apareceu nos pés da minha cama, ela me estendeu a mão e falou assim, vem que eu vou te mostrar onde é que eu estou. E eu peguei a mão dela, e nós saímos voando, literalmente voando, furando a laje da casa, o telhado, tudo, e passamos uma área muito escura, muito escura. Eu diria para você que é como você enfiar a cabeça numa lata de tinta preta e abrir os olhos. Você não vê absolutamente nada. Não é que era um escuro de que apagaram a luz, é que é um escuro de não ter nada, né? Atravessamos essa área escura, eu me lembro muito bem, e aí chegamos numa construção muito grande. Era como, eu não vou falar castelo, porque não era um castelo, mas imagina uma construção do tamanho de um porte de um castelo, construída de pedras cinzas, né? Ela me levou diretamente para a porta dessa construção, num pátio muito grande que tem na frente. E a porta, o que me chamou a atenção é que a porta tinha pelo menos uns 5, 6 metros de altura. Era aqueles tipo porta-balcão, 2 folhas que se abrem, de madeira, esverdeada, eu me lembro muito bem. E era muito alta a porta, muito grande. E eu olhei para dentro daquele salão, e aquele salão era muito bem iluminado, com pessoas caminhando ali, como se fossem casais de braço dado, muito sereno, tudo muito assim sereno, muito tranquilo. Havia uma paz ali, uma coisa muito forte, sabe? E pendiam lustres do teto, lustres enormes, como se fossem cristais, né? Todos acesos, então o ambiente era muito bonito, muito acolhedor ali. E no pátio, do meu lado direito, de frente para a porta, tinha um chafariz de 3 etapas, 3 andares, vamos dizer assim, né? No total dava aí 1 metro de altura, jorrando água, aquela coisa bonita e tal. E pessoas andando pelo pátio ali fora, pessoas andando dentro do salão, e a minha avó foi me levando e me apresentando para algumas pessoas, e dizendo assim, olha, esse é meu neto. E eu me lembro perfeitamente de algumas pessoas, me lembro principalmente de um senhor que estava perto do chafariz. Ele falou assim, ele é daqueles, ou uma palavra qualquer assim que ele usou, que deu a entender assim, é daqueles que ainda estão vivos lá na Terra, mas está passeando aqui. Sabe, que eu não era de lá, né? Ele deu a entender isso com o que ele falou. E assim minha avó me apresentou para algumas pessoas, tudo. Não me lembro muito bem, depois da sequência disso, eu sei que a gente passeou bastante por lá, de como que eu voltei para o corpo, mas eu me senti naquela sensação que quase sempre eu tenho de quando eu retorno, que é a sensação da queda. Você se sente descendo, caindo, suavemente. E aí você se modela da forma que o seu corpo está deitado na cama, o seu espírito, perispírito, como quiser chamar. Ele se acomoda daquele jeitinho que o corpo está na cama e se encaixa perfeitamente. É uma coisa muito curiosa isso. Não é que a gente planeja, vou ficar de lado porque meu corpo está de lado. Não, acontece no piloto automático, né? E acordei na cama e aquilo vivo, aquela sensação muito forte, muito viva, muito marcante. Bom, mais tarde, passado bastante tempo dessa experiência, eu fui adquirindo um conhecimento maior sobre o que estava me acontecendo, porque eu comecei a procurar livros que falassem sobre isso, que na época eram muito raros, né? E consegui achar alguns, e comecei a ler, comecei a me informar daquilo que me acontecia, comecei a perceber que aquilo tinha uma história. Aquilo existia em outras culturas, era comentado, tudo mais. E aí eu comecei a adentrar mais pelo assunto.
e comecei a entender melhor as experiências que eu tinha a partir daí. Eu tinha mais bagagem para entender minhas próprias experiências, né? E algumas experiências também que me aconteceram, que foram assim muito marcantes por causa das provas, porque a maior dificuldade quando a gente comenta essas coisas é as pessoas dizerem assim, mas isso foi um sonho, não foi só um sonho? E aí fala, não, é completamente diferente de um sonho. Você tem a noção perfeita do que está fazendo, o seu nível de lucidez aumenta muito mais em relação do estar aqui agora, né? Do mundo físico aqui algumas vezes. E há coisas que são muito interessantes. Por exemplo, vou contar um caso que eu escrevi para você, que eu tive com a minha irmã, porque acho que é uma coisa muito diferente do comum. Eu estava uma noite, deitei, dormi, e no meio do sono eu me percebi a bordo de um veículo. Esse veículo voava e tinha o tamanho mais ou menos de um micro-ônibus, uma van grande, um micro-ônibus. E havia mais pessoas lá dentro, os bancos eram frente a frente, um para os outros, né? E no banco da frente estava sentada a minha irmã. E eu, nesse momento, eu me percebi fora do corpo imediatamente por causa do inusitado da situação, por causa do maluco da situação, né? Eu me brevetei em 1986, pilotando aviões monomotores e tal, né? E minha irmã era comissária na Transbrasil há muitos e muitos anos, se aposentou lá. Então, quando eu percebi que estava voando num aparelho que estava pousando na laje, em cima da laje de uma casa, que estava em construção a parte de cima, aquilo para mim foi um choque, assim, tipo assim, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu estou habituado quando vai pousar, a rampa de pouso, arredondar na pista, aquelas coisas todas, né? E aquilo me chamou muita atenção, é como alguém vê uma piscina pegando fogo, fala, o que tem aqui de... né? E aí eu peguei minha irmã pelo ombro, assim, e não chacoalhei, mas com suavidade, eu falei... Verinha, ela tem 5 anos a menos que eu, chama Vera, eu sempre chamo de Verinha, né? Falei, Verinha, presta bem atenção no que está acontecendo, olha só a nossa volta. Você já viu algum avião pousar em cima da laje de uma casa? E ela com a mente bastante embotada, eu percebi ela com a mente bem lenta, pesada. Não, nunca vi. Falei, então, guarda bem isso na mente, guarda bem na memória. Não esquece. Porque assim que a gente acordar no corpo, eu vou te perguntar sobre isso. Não esquece. E assim eu reforcei bastante para ela tentar lembrar daquilo, né? Nós descemos em cima da laje. Nesse momento eu fui puxado de volta para o corpo físico. Essa casa hoje está terminada, é um sobrado aqui perto de casa, relativamente perto. E passo quase que sempre ali. E, enfim, voltei para casa e fiquei ansioso pelo horário. Falei, bom, ela está aposentada, dorme até um pouco mais tarde, 9 horas eu vou ligar para ela. Quando eu liguei, falei, não vou induzir respostas, né? E perguntei, escuta, com o que você sonhou essa noite? E a resposta dela para mim foi, eu não lembro, eu acho que, para falar a verdade, acho que eu nem sonhei essa noite, não me lembro de nada. Falei, bom, por acaso você sonhou com um avião? Foi só o que eu falei para não induzir nada. Imediatamente ela fez, nossa, agora eu lembro, agora estou lembrando tudo, e aí contou tudo que ela lembrava, que a gente vinha do interior de São Paulo, a bordo desse aparelho, e fomos fazer algumas coisas lá, do tipo espiritual, né? E contou detalhes que eu me lembrava, e a gente naturalmente não tinha conversado, tinha acabado de acontecer o caso, né? E isso para mim foi muito importante, porque... ela estava lá junto, nós dois estávamos fora do corpo, trocamos ideias lá e quando voltamos para cá, conversamos sobre isso e as ideias batiam, lembrávamos perfeitamente que tivemos uma experiência em conjunto e fora do corpo. Falei, nossa, isso é de uma importância muito grande para a comprovação dos fatos, né? E assim aconteceu outras experiências também, essa foi uma que foi muito marcante. Houve uma outra que eu também comentei com você, que eu saí... era cedo, era de manhãzinha, e minha esposa sempre levanta primeiro do que eu, é um costume nosso, ela levanta, vai preparar o nosso café, tudo. E eu fiquei na cama enrolando um pouco, adormeci de novo e percebi aquelas vibrações e saí do corpo. Percebi que saí, fui para a sala de casa, e quando a gente fala assim, a pessoa pensa, mas como que é? A sala da minha casa, exatamente como ela é, não tem elefante cor-de-rosa, não tem nada, é exatamente como é. E eu fui para a sala da minha casa, e como era verão, a porta nossa, que era porta-balcão de madeira e vidro, né? A parte do vidro estava aberta, só estava a madeira fechada para ventilar. E eu pensei, vou experimentar como é que é atravessar madeira, que sensação me dá, se eu sinto alguma coisa.
e passei a madeira para o lado do terraço, que é o lado de fora da porta, voltei. Falei, aí me veio à mente assim, já sei, vou para a cozinha, vou dar um susto na minha esposa, porque ela acompanha as minhas histórias desde que a gente se conheceu, há 40 anos atrás, né? E pensei, vou dar um susto nela, vou achar um jeito, eu não sei como, mas eu vou tentar derrubar um objeto na cozinha, vou dar um cutucão nela, sem saber se eu conseguiria fazer, eu pensei, vou fazer. E fui para a cozinha, só que quando eu cheguei na cozinha, ela não estava lá. E eu achei aquilo muito estranho, falei, nossa, mas o que está acontecendo? Ela deveria estar aqui fazendo café. Nós nunca saímos de manhã para comprar pão, como as pessoas costumam fazer, porque a gente tem o costume de ter pão americano em casa e torra na torradeira, e, enfim, né? E não sai. E o fato de eu ver que ela não estava lá, eu até me questionei, será que eu estou sonhando? E aí eu prestei bem atenção em mim e falei, não estou absolutamente consciente do que eu estou fazendo, estou aqui na cozinha de casa e tem uma janelona em frente à pia, que é onde deveria estar fazendo café, né? Eu estava ali perto. E eu atravessei o vidro da janela para ver que sensação me dava, se era diferente da madeira. E a sensação foi um pouco diferente da madeira, mas muito pouca coisa. Eu atribuo até mais tarde, pensando sobre aquilo, a ideia que a gente tem de que vidro é perigoso, o vidro pode cortar. Talvez isso tenha me induzido a uma sensaçãozinha diferente que no fim é irrisória. Feito isso, eu pensei assim, e agora a parede? Como será atravessar a parede? E eu fui atravessar a parede e o corpo, eu me inclinei para passar a parede e a cabeça foi na frente. Quando a minha cabeça entrou na parede, eu vi por dentro da parede aquelas bolotas de cimento que o pedreiro põe para sentar o bloco, né? Aqueles blocos vazados, e o interior do bloco, tudo. E me veio um medo, me veio um receio assim, repentino assim, falei, e se eu ficar preso dentro da parede? Quando eu pensei aquilo, eu percebi que imediatamente a parede ficou resistente à minha passagem. Se eu forçasse, não conseguiria passar a parede, porque eu percebi na hora a resistência dela. E me veio na mente a lógica, né, das coisas, como eu já tinha tido outras experiências. Eu pensei, nossa, mas que coisa ridícula, eu não estou no corpo, eu atravesso qualquer coisa. E imediatamente a parede ficou permeável novamente, como fosse um vapor. E eu passei a parede para lá, voltei para cá e tudo. Passado essa brincadeira, essa experiência, eu ouvi um barulho na porta. Quando eu ouvi aquele barulho na porta, eu não estava esperando por aquilo, me deu um susto. E toda vez que eu já percebi que toda vez que estou fora do corpo, o grande lance para você ficar fora do corpo, porque senão você é puxado para o corpo rapidamente e perde a experiência, é você ter controle emocional. Se sair do controle emocional, acabou a experiência. Você é puxado para trás imediatamente. E como aquele barulho na porta me assustou, eu voltei para o corpo. Você é quase que como sugado para o corpo. Voltei, me levantei, cheguei lá na cozinha e perguntei, você saiu? Minha esposa falou, saí, fui buscar pó de café que tinha acabado. Tem um mercadinho aqui próximo de casa, né? Então, é por isso que ela não estava lá. O que comprovou mais uma vez a experiência, o fato, dentro de uma lógica, de um contexto totalmente, né, lógico. Os sonhos são muito diferentes disso. Os sonhos não têm lógica, ou você não tem controle algum sobre o que acontece, você só observa as maluquices, né? Quando eu falo dessas experiências, eu falo de um estado de consciência maior até do que esse que eu tenho aqui agora conversando com você. É um estado ampliado. Às vezes dá a sensação de que eu posso saber o que eu quiser, eu posso ver o que eu quiser. Houve uma outra ocasião que eu estava em casa, percebi que eu saí do corpo e eu havia falado com a minha mãe. Nessa época ela morava em São Caetano ainda e a gente aqui em Peruíbe, e ela morava num sobrado lá, e eu sei que ela estava com uma gripe muito forte, ela morava sozinha. E quando eu saí do corpo, me passou pela cabeça, puxa, eu vou ver como é que está minha mãe, porque eu me lembrei que eu tinha falado com ela, estava com uma gripe forte, e fui, e ela não estava no quarto dela. Eu subi pelo sobrado, pela frente do sobrado, né, flutuando. Entrei pela janela do quarto dela e ela não estava lá, e eu achei aquilo estranho. Fui para o outro quarto, que seria o quarto que antigamente era da minha irmã, que ela já tinha se casado, não estava mais lá, e minha mãe estava lá no outro quarto. Achei aquilo esquisito, mas falei, mas eu estou bem, eu estou percebendo o que eu estou fazendo, eu estou lúcido, né? Vi como é que ela estava dormindo, voltei. Quando eu despertei no dia seguinte, liguei para minha mãe, falei, mãe, você está bem? Está tudo bem? Tá, tudo bem. Você não dormiu no seu quarto essa noite? Ela falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu estive aí de noite para te ver. Ela também conhece minhas histórias desde criança, né? Eu estive aí de noite para te ver que você estava com gripe e você estava no quarto da Verinha, né?
Ela falou assim, é porque tem uma goteira em cima do meu quarto, eu já chamei o pedreiro para ver o telhado, tem uma goteira que molhou minha cama e fui dormir no outro quarto. Então são passagens assim que para mim reforçam o teor da experiência, dizendo, não, você não está viajando na maionese, né? Faz sentido. Carlos, essas foram as experiências, assim, tem muitas mais, né? Mas essas foram as experiências que foram marcantes e que eu posso provar, porque se bem que minha mãe hoje está com 86 anos e está com um pouco de problema já para lembrar de coisas, mas muito provavelmente se conversar com ela sobre isso, talvez ela lembre. Agora minha irmã eu sei que lembra. Se conversar com ela, ela vai lembrar perfeitamente dos fatos. E então são coisas que eu posso provar, né, que aconteceu, dizer, olha, não tenho provas, Eu quero que você nos conte outras experiências que você me contou por e-mail, né? Se você quiser, eu até digo quais são, mas acho que nem preciso. Se você não falar, eu digo quais são, porque eu acho que são experiências que nos trazem informações importantes. Por favor. Tá bom. Uma delas que eu escrevi para você, que foi muito marcante em termos de sentimento, de sensações e percepções, e de um novo nível de lucidez extraordinário. Eu senti novamente aquelas vibrações à noite, né, para dormir, senti aquelas vibrações, percebi que eu ia sair do corpo. Sempre que eu sinto isso é espontâneo, eu não tenho controle sobre isso, mas sempre que eu sinto eu sei que vou sair do corpo, aí eu já me preparo, eu saio. E eu já fiz isso algumas vezes, o que eu vou narrar, porque eu gosto de fazer isso. Eu saio de perto da terra, eu subo flutuando e saio para ver a terra do alto, é uma visão deslumbrante de bonita. E houve uma ocasião em que eu saí e pensei assim, vou me afastar bastante da terra, vou voar, vou por aí. E mirei um ponto no espaço e pensei, vou com toda a velocidade para lá. E aí acontece uma coisa estranha, não é sempre, mas a impressão que eu tenho é que eu não viajei para lá, é que eu puxei aquele ponto do espaço para mim e eu estava nele, né? Mas já houve outras ocasiões em que eu saí e eu me senti voando literalmente a grande velocidade, quer dizer que não é sempre, o meio de movimentação, de locomoção não é sempre igual, você varia, né? Como eu queria ir a uma grande velocidade, talvez alguma coisa diferente se processou ali, e é como se eu puxasse aquela parte do espaço para mim. Enfim, eu estava nela. E pensei em parar, e parei. E aí me passou pela cabeça, puxa, devo estar perto da Lua, vai ser fantástico ver a Lua de perto, talvez até vá lá. E aí eu pensei em olhar, a gente fala, eu olhei para lá, eu olhei para cá, a nossa visão quando fora do corpo é 360 graus. Mas às vezes a gente faz o movimento de virar a cabeça, porque é um vício, é um costume daqui. E você tem a impressão que tem que virar a cabeça para ver, mas não, você já está vendo. E eu me virei um pouco para a esquerda para ver se eu via a Lua, né? E eu não vi nem Lua, nem Terra, nem nada. Então me veio aquela sensação de que, nossa, eu estou muito, muito longe da Terra, ou do nosso sistema ali. E nisso eu vi uma esfera de luz esverdeada à minha esquerda, flutuando. E aquilo me chamou a atenção porque eu vi que não era algo natural. E fui flutuando, eu fui me aproximando dela e pensei, é uma nave. Como a gente ouve e acompanha muita coisa sobre pesquisa ufológica, é um assunto que eu gosto também, eu fui com um pouco de receio, eu fui meio devagar, me aproximando, cercando e observando. Porque pensei, eu não sei se quem está lá dentro, se é agressivo, se não é. E comecei a olhar aquilo de uma certa distância. Ela estava em movimento e eu acompanhei o mesmo movimento dela, na mesma velocidade, acompanhando e observando. Aí eu percebi que tinha uns seres lá dentro. E esses seres, para mim, eram algo completamente diferente de nós. Eles não eram biológicos, isso eu tenho absoluta certeza. Por causa do formato deles, por causa da cor, da energia que eles irradiavam, eles eram como se fossem seres eletrônicos ou de pura energia. E esses seres me perceberam do lado de fora, observando eles. E quando eles me perceberam, eu notei que entrou imediatamente uma conexão mental, vamos dizer assim, entre nós. E a mensagem que eu recebi deles, não que eles falassem, não, mas é que vem a informação. É como se você estivesse vendo um livro aberto ou estivesse fazendo download. Não é que eles conversam, não tem palavras. Mas eu percebi nitidamente eles falando assim, não se preocupe. Que eles não eram agressivos. E só isso. E aí eu fiquei observando e percebi deles assim que eles continuavam o caminho como quem
Não faz a menor diferença se eu estou ali, se eu não estou ali, eu não era nada importante naquele contexto ali, né? E eles foram continuando o trajeto deles e me veio na mente, nesse mesmo momento, me veio na mente assim, de onde eles eram? Eu pensei comigo, mas de onde será que eles são? E novamente aquela informação de que nós não somos de planeta algum, que a casa deles, o lar deles é o espaço. Eles vivem no espaço. E perguntei novamente para mim internamente, mas será que são só eles? É só eles? E segundo a informação que eu recebi deles, ou do ambiente, eu não sei, é que não, que existem muitos seres que são assim, vivem pelo espaço, não tem um planeta exatamente para habitar. E me deu a perceber, me deu a entender, eu não sei explicar como, porque não há palavras aí, que eles pesquisavam coisas no espaço, tentando entender a criação, o próprio universo, eu não sei bem, mas coisas muito profundas. E eu senti isso, é uma coisa de sentimento e não de percepção intelectual, né? E nisso ele continuou o trajeto dele, eles foram embora e eu fiquei ali pensando assim, nossa, mas nem um tchau, me deu uma sensação muito estranha, sabe? Tô brincando com a questão do tchau, mas me deu uma sensação muito estranha, assim, de que era indiferente a minha presença ali, eu era só alguém na calçada enquanto eles passavam, mas de forma alguma foram, me maltrataram, ou qualquer coisa do gênero, muito pelo contrário, me encararam acho que com uma naturalidade de quem está vendo isso o dia inteiro, todo dia, e para mim não, para mim era uma questão impressionante aquilo, né? E depois disso eu comecei a voltar para o corpo, senti que eu vinha voltando, retrocedendo, a gente sente a queda, encaixa no corpo, abri os olhos e lembrando de tudo absolutamente, porque o nível de lucidez era muito grande nesse momento. Então esta também foi uma passagem que foi muito marcante por causa das sensações envolvidas, né? Após essa experiência, acho que a experiência mais recente, aliás, que eu tive, assim, que foi bastante marcante, e a mais recente, foi algum tempo atrás, questão de um ano, se muito, atrás, eu estava atravessando uma situação muito difícil, estava bastante ruim comigo mesmo. Às vezes as pessoas pensam, só fazendo um parênteses aqui, que porque a gente passa por essas experiências, acha que nós somos alguém especial, coisa assim, e de forma alguma, sou igual a todo mundo, tenho os problemas que todo mundo tem, me angustio, fico triste, questiono e um monte de coisa como igualzinho a todo mundo. E nesse período eu estava passando um momento muito difícil, uma situação muito complicada, não financeira, mas psicológica, sabe, muitos problemas e coisas acontecendo, e você, como na vida a gente percebe que não tem muito controle sobre nada, né? E a minha volta também, não era só com a gente, principalmente eu, era a minha volta, as pessoas que me cercam, os familiares, com problemas graves e tudo mais, e aquilo me incomodava demais. Eu comecei a entrar em depressão nesse período, comecei a ter uma depressão. E eu me questionava muito, porque como eu tinha experimentado tantas coisas fantásticas fora do corpo, eu pensava assim, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que passar por essas dificuldades se do lado de lá é tão maravilhoso, é tão fantástico, é tão melhor? O que é que eu estou fazendo aqui, né? E isso me incomodava demais. E eu questionava muito o fato de eu estar aqui. Eu achava assim, eu não precisava estar aqui. Eu acho que não é desnecessário passar por toda essa angústia, esse sofrimento, essa dor que todo mundo atravessa na vida, né? Isso me incomodava demais. E teve uma noite que eu fui deitar, chateado, preocupado com essas coisas, e eu fui tirado do corpo. Aí eu percebo nitidamente que um ser se aproximou e me retirou do corpo. Eu não sei como ele induziu aquelas vibrações em mim. Eu saí do corpo e nós subimos flutuando para o espaço. Aí chegou no espaço e eu sentia a presença dele do meu lado esquerdo, sentia perfeitamente, mas eu não o via. Mas é curioso, você já teve muitas narrativas no seu canal que as pessoas falam isso. Eu sentia que era assim, 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 e descreve com detalhes, que você fala, como é que você sentia isso? Você não viu? Não, não vi, mas eu sentia que era assim. Então eu sentia que esse ser era um ser meio translúcido, formato humanoide. Quando eu digo humanoide é braço, perna, cabeça, tronco, né? Mas ele tinha uns 3 metros de altura. E ele estava à minha esquerda, e ele falou assim para mim, eu vou te mostrar uma coisa muito importante. E aí me mostrou um ponto no espaço. E aqui, de repente, aquele ponto no espaço veio na minha direção exatamente como foi na outra experiência.
e ele disse assim: eu vou te mostrar os primórdios da criação. Eu entendi que era isso, o momento da criação, os primórdios da criação. E de repente eu estava imerso, cercado assim por luzes assim deslumbrantes de todas as cores. Eu me lembro de vermelha, laranja, verde, azul, branca. Quando eu falo branco, não é branco branco, é branco cintilante, é um como se fosse um LED aceso, né? E eu me lembro dessas luzes todas e era muito, muito, muito bonita essa visão, muito bonita. Você diria assim, é uma árvore de Natal universal, espacial, não sei dizer. E aí é como se eu tivesse os meus olhos ali, eu não senti olhos nem nada disso, mas é como se os meus olhos estivessem focados naquelas luzes e fez um zoom naquelas luzes. E eu percebi que elas eram galáxias, cada ponto daquelas luzes era uma galáxia. E mais um zoom, e eu percebi que aquelas galáxias estavam cheias com bilhões de sóis, de estrelas, de planetas. E eu sentia que aquilo tudo estava habitado, que tudo está cheio de vida no universo. O universo inteiro está... vou usar uma palavra que não é bem essa, mas o universo inteiro está contaminado de vida. Tem vida para tudo quanto é canto e de todas as formas imagináveis. E aquilo me deu uma sensação, Carlos, avassaladora de grandeza, sabe, quem fez isso, né? Quem fez isso tudo? Me deu uma sensação assim devastadora de grandeza. E nisso eu ouvi uma voz em mim, dentro de mim. É muito profundo, uma voz muito forte, muito profunda e ao mesmo tempo serena, não agressiva. E a voz, ela diz assim: tudo isso eu criei por amor a vocês. Tudo isso eu ofereço a vocês por amor. Foi muito forte, Carlos, muito, a tal ponto de agora falar sobre isso é muito difícil, muito difícil. Eu fiquei pensando sobre se eu comentava isso ou não, porque é muito difícil. E nesse momento eu me senti ajoelhando ali, não tinha chão. Você vai perguntar, ajoelhou onde? Não tinha chão, mas eu fiz o movimento de me ajoelhar, senti que me ajoelhava para agradecer aquela dádiva, aquilo que tinha. E eu entendi naquele momento, não é só o que ele me disse, eu entendi naquele momento que o fato de nós estarmos vivendo nesse universo é um tremendo ato de amor de um Criador para conosco. Que não importa as dificuldades que a gente está passando aqui agora, isso tudo está dentro de um ato de amor enorme, imenso, que a gente não consegue entender, não consegue captar. Eu só senti isso naquele momento, e aquilo me deu todo sentido para qualquer dificuldade que eu atravesse aqui. A partir daquele momento, as dificuldades que eu passo aqui, eu lembro daquele momento e penso assim: mas como ele me ama. E quando eu digo todos nós, naturalmente, né? Como ele nos ama, que amor que era aquele. E aquele amor veio em minha direção quando ele falou aquilo comigo. Eu senti aquilo vindo em minha direção. E foi tão poderoso, tão marcante, tão forte, que eu perdi os sentidos ali na hora. Eu não teve como me segurar daquele jeito. Perdi os sentidos e acordei no meu corpo. Quando acordei no meu corpo, percebi que o meu corpo estava chorando, porque meu travesseiro estava encharcado de lágrimas. Então essa foi uma experiência que foi absolutamente marcante para mim. Eu não tenho, naturalmente, como provar isso para ninguém, é uma experiência muito pessoal e muito particular, mas foi muito forte, muito, muito, muito forte. E quando eu me lembro desse amor que ele falou, que veio um pouco em minha direção, é algo assim que você pensa: aí eu entendo o porquê de tudo, porque ainda que eu sofra aqui, ainda que eu passe, tudo isso aqui é por amor. Eu não sei como funciona, Carlos, não sei. Eu já me percebi numa outra situação em que eu saí, fiquei flutuando próximo da Terra e vi o nascer do sol vindo pela borda da Terra, do meu lado direito, porque o mar aqui para mim está do meu lado direito, é o leste. E eu estava vendo o sol nascendo pela Terra, vindo aquela linha de luz, né? E eu estava na parte escura ainda.
Aquilo foi uma visão tão deslumbrante, tão fantástica, que eu senti como se algo me atingisse e eu me expandisse naquele momento. Eu estava flutuando no espaço. E eu me expandi como se eu me ligasse a tudo, como se eu fizesse parte de tudo aquilo tudo fizesse parte de mim. Mas não estou falando que é isso, como algumas pessoas dizem, eu estava em todos os lugares. Não, mas era uma sensação de me dispersar em todos os lugares, em todas as coisas, né? Estar contido em todas as coisas, ao mesmo tempo que eu estava lá, em pé, flutuando, observando tudo isso. E nesse momento eu percebi uma coisa que até hoje eu me pergunto muitas vezes. Para mim é a pergunta de $1 milhão, né? Porque nesse momento eu me senti infinitamente grande, infinitamente poderoso, infinitamente capaz. E eu sabia, eu tinha absoluta certeza que isso não se trata de mim, se trata da espécie humana. O que eu senti, todos os seres humanos são. Eu só senti ali aquilo que a maioria às vezes não sente. E quando eu senti aquilo tudo, é como se eu fossem dois seres ali. Um extremamente poderoso, capaz, muito grande. E outro, esse bobinho que está aqui, que sou eu aqui agora, que é esse que a gente habita, que é a Terra, né? E os dois eram eu. Eu não me dividi em dois. Eu só sentia que era essas duas entidades ao mesmo tempo e agora. Não sei explicar muito bem como é que é isso. Mas eu não me dividi em dois seres. Eu era aquele ser poderoso, ao mesmo tempo que eu era esse ser pequenininho que estou aqui agora conversando, né, com vocês aqui. E o que me intriga, desde aquele período, desde aquela época, o que me intriga é por que algo tão fantasticamente grande como aquilo tem que passar por isso que nós estamos passando aqui. O que acontece? Qual é o mistério? O que nós estamos fazendo aqui, sendo que estamos daquele jeito? Quando alguém fala, porque estamos evoluindo, eu às vezes me questiono, sem duvidar de ninguém, não estou duvidando de ninguém, mas às vezes eu me questiono, estamos evoluindo, mas aquilo que eu senti ainda pode crescer mais? Pode ser mais? E eu não consigo entender isso muito bem. Uma vez eu vi uma frase num livro que dizia assim, ela foi atribuída a Jesus, essa frase no livro, né? Que segundo o livro ele disse assim, o que é interessante é como que uma riqueza tão grande pode habitar uma miséria tão pequena. E aquilo marcou para mim, e eu lembro dessa frase, eu falo, é isso que a gente sente. Por que aquela riqueza tão grande não está simplesmente lá, perfeita, ligada a tudo? Porque eu tenho que me concentrar, vir aqui, passar por essa experiência. Às vezes, se você me permite uma impressão pessoal com relação a isso, e não estou dizendo que é isso, estou dizendo que é uma impressão pessoal. Às vezes, eu acho que nosso trabalho na Terra não é só para o nosso crescimento. Eu acho que nós estamos trabalhando em prol de alguém ou de alguma coisa muito maior do que nós. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, nós fazemos parte de algo muitíssimo maior do que nós, muitíssimo maior. Aquele amor que veio daquelas luzes, era isso, era esse muito maior. E me deu essa sensação de que nós fazemos parte de algo grandioso, e estamos a serviço de algo grandioso. Com o que? Não sei, não faço ideia. Eu só sei das experiências que eu passo, às vezes percebo que alguns percalços que eu tenho na vida me fazem crescer, mas isso depois de um bom tempo que passou, eu olho para trás e falo, puxa, aquilo teve uma mudança muito positiva em mim, mas foi muito difícil de atravessar. Então, acredito que sim, que nós estamos crescendo, estamos progredindo, mas não entendo muito bem como isso funciona, já que eu me senti tão grande, tão aprimorado em relação a esse pequenininho que está aqui embaixo, né? Nesse período eu morava em São Caetano do Sul, apesar de estar morando há tanto tempo em período, por um período eu voltei para lá para São Caetano, fiz outras coisas, e morei lá um período. E teve uma noite que eu saí do corpo e me vi totalmente consciente no centro de uma avenida em São Paulo, no miolo de São Paulo. Não sei que avenida era porque não reconheci a avenida, mas era uma avenida de muito trânsito. E me vi em pé nessa avenida e tinha um círculo de pessoas olhando para baixo ali, nesse lugar que eu cheguei. Essas pessoas que estavam olhando para baixo eram pessoas físicas, elas estavam lá, era de noite, elas estavam lá. E no centro, embaixo, no centro que eles estavam olhando, tinha um rapaz caído. Eu me lembro da roupa do rapaz, um tênis branco, uma calça jeans e uma camisa de flanela, manga comprida e tal. Uma moto totalmente destruída ali, e mais à frente um pouquinho, um ônibus com a lateral toda ralada e amassada. Aí eu olhei aquela cena e falei, nossa, acho que o rapaz perdeu a vida aqui.
E fiquei olhando para ele lá no chão, né, esperando, porque muitas vezes que me aconteceram essas experiências, eu percebi seres que me tiraram do corpo, me levaram para me mostrar alguma coisa e me devolveram ao corpo, sem palavra. E eu percebi assim, me levaram para entender, para aprender, para depois passar para as pessoas dentro daquilo que eu faço, né? E foi o que eu compreendi. Enfim, eu fiquei olhando aquele rapaz e esperando o que queria acontecer, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui. E aí eu olhei para o meu lado esquerdo e o rapaz que estava no chão estava em pé do meu lado esquerdo, olhando para si mesmo deitado no chão. Só que a expressão dele é de um embotamento mental completo. Ele olhava assim como quem diz assim, o que é isso? O que está acontecendo? E ele só olhava e ficava assim abobado. E eu fiquei olhando para ele e falei, nossa. Nisso eu vejo 2 fachos de luz vindo do alto. Sabe quando você passa uma peça no esmeril que solta aquelas fagulhas? Era aquilo, só que não era fagulha amarelada como no esmeril. A fagulha era cintilante branca como estrela. Mas eram aqueles 2 fachos bem brilhantes, aquelas estrelinhas desceram. As 2 desceram, uma de cada lado do rapaz. Quando elas chegaram do lado do rapaz, na altura do rapaz, elas se formaram 2 homens. Eu vi a expressão, o rosto deles, tudo. Estavam, assim, eu diria por volta de uns 30 e poucos anos. Os 2 homens se posicionaram ao lado do rapaz, seguraram um em cada ombro dele, olharam para mim como quem diz assim, vem, e subiram com o rapaz. Na hora que eles saíram do chão, que subiram levando o rapaz, os 3 viraram aquelas estrelinhas novamente e foram para cima. E eu fui atrás deles sem querer, sem pensar, sem planejar nada. Foi como se eu fosse no piloto automático, como se eu fosse puxado para aquilo. E eu fui atrás. Não tinha controle sobre aquilo. E eles chegaram e eu cheguei junto com eles num local que para mim era um hospital. No meu entender era um hospital. Era um prédio de um andar só, não tinha mais de um andar, mas ele era muito vasto em amplitude, assim, era muito grande. E tinha uma porta enorme e uma maca na porta. Esses 2 seres chegaram, colocaram o rapaz nessa maca deitado, olharam para mim de novo, como sei lá quem se despediu, não falaram nada comigo, só olharam para mim e saíram e foram embora. E eu fiquei olhando ali o rapaz na maca, esperando o que ia acontecer. Aí veio uma moça de lá de dentro, uma moça também pelos seus 28, 27, 26 anos, mais ou menos, cabelo longo, escuro, vi o rosto dela, estava de jaleco branco, igualzinho médico aqui da terra. Ela veio, chegou no rapaz, olhou para o rapaz, examinou o rapaz assim rapidamente e olhou para mim com um sorriso, e aí mentalmente ela mandou para mim assim, fica tranquilo, está tudo bem e ele vai ficar bem. Só isso. E eu pensei, nossa, mas foi isso então que eu vim aqui para ver que isso acontece, que as pessoas são socorridas, né? Que ninguém está sozinho. E nisso eu percebi uma presença no meu lado esquerdo. Eu não posso afirmar hoje essa presença, não posso dizer categoricamente quem é, mas eu tenho 99% de certeza de que era minha avó paterna, a mesma que me levou naquela vez, que estava ao meu lado e provavelmente foi quem me patrocinou essa experiência, fez eu passar pela experiência para dizer, tá vendo? Ninguém fica sozinho, ninguém atravessa por isso sozinho, estamos todos amparados, cuidados e tudo mais. Porque assim que eu percebi que tinha essa presença e achei que era ela, eu novamente me senti voltando para o corpo e me encaixando no corpo novamente. E abro os olhos e lembro tudo com perfeição. Acontece uma coisa curiosa aí, Carlos, que se você me permite estender um pouquinho mais, que quando acontecem essas experiências muito marcantes com a gente, como essa que eu acabei de contar, aquela da nave, a outra do universo, eu volto para o corpo e eu fico conforme a experiência, por horas, ou às vezes até mais de um dia, como se eu estivesse fora de órbita, como se eu estivesse pisando em nuvens, em algodão, sabe? Você fica completamente fora do normal, você não fica aterrado, vamos dizer assim, um dia e meio, 2 dias, dependendo da intensidade da experiência, eu fico fora de órbita. Eu estou aqui fazendo minhas coisas, trabalhando, mas eu estou fora de órbita. E eu sempre brinco, às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, faz um bife mal passado para mim que eu preciso me aterrar. Claro que é uma brincadeira, né? Só para dizer que eu preciso voltar para o chão, né? Preciso de alguma coisa assim. E porque se a gente fica nessa sensação que eu tenho quando retorno,
eu não consigo viver aqui, não tem como viver aqui. Então eu lembro das pessoas que narram que passaram por EQM no seu canal, que contam coisas semelhantes, e eu sei do que elas estão falando, porque quando a gente volta dessa experiência, sob essa influência que a gente fica aqui, para mim pagar boleto, trabalhar e fazer coisas, isso não faz o menor sentido, não tem sentido nenhum. Estar aqui, fazendo as coisas cotidianas que a gente faz, parece algo tão bobo, tão sem sentido. E a gente não pode ficar assim, não dá para ficar assim aqui. E eu percebo que com o passar das horas, talvez um dia e meio, aí a gente vai voltando ao normal, e quando percebe já está totalmente envolvido pelo cotidiano, pelo dia a dia, e passou, né? Mas é algo que eu sempre notei e sempre me chama muita atenção, porque às vezes as pessoas falam, nossa, seria bom viver fazendo meditação, zen. Se for naquele estado de espírito, impossível, não é para ficar aqui, não dá para ficar aqui. E eu acho que esse mundo ele é meio construído, outra vez um achismo meu, né? Acho que esse mundo é construído para engolfar a nossa consciência de alguma forma. Para você estar... A gente fica muito preso a isso aqui. Porque você está todo dia preocupado com as coisas do dia, com tudo que acontece, e nisso você não tem essa expansão de consciência normalmente, né? Que acontece nesses casos aí. Não deixem de assistir a segunda parte desta profunda entrevista do Sérgio, onde ele responde às nossas muitas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?